Olá noturnos, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga o canal, comente e compartilhe. Sem mais enrolação, vamos pro relato. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror, sabe? Essas coisas de folclore, mundos paralelos, assombrações, tudo sempre me pareceu conversa fiada. Pelo menos, até aquele dia. Nunca pensei que algo tão estranho pudesse acontecer comigo, alguém tão cético. Mas aconteceu, e agora eu carrego essa lembrança como uma tatuagem na memória, uma daquelas que você tenta esconder, mas que, de algum jeito, sempre encontra um jeito de aparecer. Era um dia comum, um daqueles dias que você não espera nada de especial. Eu estava voltando para casa depois de mais uma reunião chata no trabalho. A rotina era sempre a mesma: metrô, caminhada rápida até o ponto de ônibus e, finalmente, o trajeto até meu bairro. Nada de novo, nada de diferente, só o cansaço no corpo e a cabeça cheia de coisas que eu precisava resolver. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Peguei o ônibus como de costume, e logo percebi que havia algo esquisito no ar. O motorista era diferente, não o mesmo de sempre. Tinha uma cara meio abatida, como se tivesse ali só de corpo presente, sabe? E os passageiros? Bem, não eram muitos, mas todos tinham um olhar distante, como se tivessem em outro lugar. Me sentei na parte de trás, encostei a cabeça na janela e tentei relaxar. A cidade passou a correr pela janela, mas, aos poucos, fui notando que o caminho estava estranho. As ruas pareciam as mesmas, mas tinham algo de errado. As placas estavam meio apagadas, como se o tempo tivesse passado rápido demais por ali. As luzes dos postes piscavam, fraquinhas, como se tivessem prestes a se apagar de vez. Eu comecei a ficar inquieto, mas tentei me convencer de que era só a minha mente pregando peças, talvez por causa do cansaço. Mas o ponto onde eu sempre descia passou direto. Eu pensei em chamar o motorista, mas alguma coisa me impediu, como se eu não tivesse coragem. Continuei sentado, assistindo a cidade mudar diante dos meus olhos. Aos poucos, os prédios começaram a se transformar. As fachadas estavam cobertas de uma sujeira estranha, as janelas quebradas, e as ruas estavam desertas. O ônibus seguia em frente, como se soubesse exatamente para onde estava indo, e eu me senti completamente impotente. Foi então que o nome Sete Além apareceu na minha mente. Eu já tinha ouvido histórias sobre esse lugar, esse suposto mundo paralelo que algumas pessoas dizem visitar. Na hora, eu quis rir de mim mesmo por pensar em algo tão absurdo, mas a verdade é que eu estava com medo. Um medo que só aumentava a cada quilômetro percorrido. O ônibus finalmente parou em um ponto que eu não reconhecia. Lá fora, tudo era um vazio silencioso, só quebrado pelo som do motor. Não havia ninguém nas ruas, nenhuma alma viva, só a escuridão. Hesitei antes de me levantar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava sair. Que, de algum jeito, eu tinha chegado aonde devia. Desci do ônibus e ele partiu sem nem esperar que eu me afastasse. O som do motor se foi, me deixando sozinho naquele lugar. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Cada passo que eu dava parecia ecoar por quilômetros, e o ar estava pesado, difícil de respirar. Continuei andando, sem rumo, tentando entender onde eu estava. As ruas estavam cobertas de uma espécie de neblina, e as construções ao redor pareciam estar caindo aos pedaços. As poucas luzes que brilhavam tinham um tom amarelado, doentio, e iluminavam apenas o suficiente para me mostrar que eu estava realmente sozinho ali. Foi quando comecei a ouvir os sons. Não eram sons naturais, nada como o vento nas árvores ou carros passando. Eram sussurros, palavras que eu não conseguia entender, mas que pareciam me chamar, me puxar para algum lugar. Meu corpo todo tremia,
mas eu continuei andando, guiado por uma mistura de medo e curiosidade. Depois do que pareceram horas vagando sem rumo, avistei uma construção diferente. Era uma espécie de prédio antigo, com uma arquitetura que lembrava um misto de estilos, como se tivesse sido construído em várias épocas diferentes. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca saía de dentro. Eu não queria entrar, mas parecia que meus pés tinham vontade própria. Dentro do prédio, o ar era ainda mais pesado. As paredes estavam cobertas de musgo, e o chão rangia a cada passo que eu dava. Fui seguindo o corredor estreito, tentando ignorar os sussurros que agora pareciam vir de todos os lados. Até que cheguei a uma sala, grande e vazia, com apenas uma mesa no centro. E foi aí que eu vi. Uma figura estava sentada à mesa, olhando para mim. Não dava para dizer se era homem ou mulher, jovem ou velha. Estava envolta em sombras, e os poucos detalhes que eu conseguia distinguir pareciam mudar a cada segundo. A voz que saiu dela era fria, sem emoção, e ecoou pela sala como se fosse parte do próprio ar. Você não deveria estar aqui. Eu congelei. Não sabia o que dizer, o que fazer. Apenas fiquei ali, parado, esperando que aquilo tudo acabasse. Sete além não é para os vivos, continuou a voz. Mas agora que você entrou, deve pagar o preço. Eu tentei falar, perguntar o que significava aquilo, mas minha voz não saía. A figura se levantou lentamente e começou a se aproximar. Cada passo que ela dava parecia fazer o chão tremer, e meu coração batia descontrolado no peito. Foi então que tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado na minha cama. O relógio marcava a mesma hora de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha. As lembranças daquele lugar, daquele ser, estavam gravadas em minha mente como um pesadelo do qual não se consegue acordar. Depois daquele dia, eu tentei seguir com minha vida normalmente, mas a experiência em Sete Além me marcou de uma maneira que eu não conseguia mais ignorar. As noites se tornaram um tormento. Sempre que eu fechava os olhos, a imagem daquele lugar sombrio surgia na minha mente. O silêncio da madrugada era preenchido pelos mesmos sussurros que eu havia ouvido lá, como se o próprio ar ao meu redor tivesse se transformado. As pessoas ao meu redor começaram a perceber que algo estava errado. Eu evitava falar sobre o que aconteceu, porque temia que me achassem louco. E, para ser sincero, até eu mesmo estava começando a duvidar da minha sanidade. Mas cada detalhe daquela viagem surreal estava gravado na minha memória com uma clareza assustadora. As ruas desertas, o ar pesado, a figura sombria, tudo estava lá, presente em cada pensamento. Com o tempo, comecei a notar que pequenos detalhes do meu mundo pareciam deslocados. Coisas que eu sempre soube onde estavam de repente pareciam fora do lugar. Pessoas que eu conhecia há anos agiam de maneira estranha, como se fossem versões distorcidas delas mesmas. No início, achei que era só um impacto psicológico do que eu vivi, mas quanto mais prestava atenção, mais percebia que algo havia mudado na minha realidade. Foi então que decidi investigar mais sobre Sete Além. Passei a devorar tudo que eu encontrava sobre o assunto, fóruns obscuros na internet, vídeos de pessoas que diziam ter vivido experiências semelhantes, relatos de encontros com o inexplicável. A maioria das histórias parecia fantasiosa demais, mas havia um padrão. Muitas pessoas descreviam um sentimento de deslocamento, de estar fora do próprio tempo ou lugar, após suas visitas a Sete Além. A conexão entre essas histórias e o que eu estava vivenciando era inegável. Eu sabia que, de algum jeito, ainda estava ligado àquele mundo, mesmo estando de volta ao meu. E isso me aterrorizava. Em uma dessas noites de insônia, enquanto navegava por um fórum dedicado a fenômenos paranormais, encontrei uma discussão sobre como fechar o acesso a Sete Além. Aparentemente,
Algumas pessoas conseguiram voltar ao normal após realizar certos rituais ou seguir passos específicos. Era difícil saber o que era real e o que era invenção, mas eu estava desesperado. Então, decidi tentar. O primeiro passo era localizar o ponto exato onde o portal havia se aberto para mim. Isso significava que eu teria que voltar ao local onde peguei o ônibus naquela noite. A ideia me dava calafrios, mas eu não via outra saída. Me reparei mentalmente, ensaiei desculpas para dar a mim mesmo caso algo desse errado, e saí de casa com a esperança de que tudo não passasse de uma ilusão. Cheguei ao ponto de ônibus, e tudo parecia normal. As pessoas estavam indo e vindo, os carros passavam, as luzes da cidade brilhavam como sempre. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Esperei até que o mesmo ônibus chegasse. O motorista, dessa vez, era o habitual, o mesmo rosto que eu via todos os dias antes daquela noite fatídica. Entrei, paguei a passagem e me sentei no fundo, exatamente como antes. O caminho começou como sempre, mas à medida que nos aproximávamos do ponto onde tudo havia mudado da outra vez, comecei a sentir o mesmo desconforto no ar. Eu tentava me convencer de que era apenas meu nervosismo, mas uma parte de mim sabia que era mais do que isso. As luzes do ônibus começaram a piscar, e os sons ao redor ficaram distantes, como se eu estivesse entrando em um túnel. Então, o ônibus passou pelo ponto onde eu deveria descer, mas, dessa vez, não parou. Eu fiquei ali, esperando, preso entre a vontade de descer e o medo do que poderia encontrar lá fora. As ruas começaram a mudar de novo. A cidade à minha volta começou a se distorcer, e o ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. Eu sabia que estava de volta. Sete além. O ônibus parou em um ponto escuro, sem identificação. Eu não queria sair, mas algo me dizia que eu precisava. Desci, e o ônibus partiu imediatamente, me deixando sozinho naquele lugar que eu conhecia bem demais. Olhei ao redor e vi que estava de volta àquela rua deserta, com as mesmas construções decadentes e o mesmo silêncio opressor. Mas dessa vez, eu estava preparado. Carregava comigo um pedaço de papel com instruções que havia anotado do fórum, um ritual simples que, segundo os relatos, poderia fechar o portal e me libertar daquele pesadelo. Comecei a caminhar, seguindo o instinto que me levou àquele prédio antigo na primeira vez. As ruas eram labirintos de escuridão, e cada esquina parecia esconder alguma coisa que eu não queria ver. Os sussurros estavam de volta, agora mais claros, quase audíveis, como se tivessem tentando me guiar ou me desorientar, eu não sabia ao certo. Finalmente, cheguei ao prédio. A mesma fachada em ruínas, a porta entreaberta, a mesma luz fraca vindo de dentro. Entrei, sentindo o coração batendo acelerado, o medo misturado com a determinação de acabar com aquilo de uma vez por todas. O corredor parecia mais longo dessa vez, como se o prédio tivesse mudado desde minha última visita. As sombras nas paredes pareciam se mover com vida própria, e o ar estava impregnado com um cheiro forte de mofo e umidade. Quando cheguei à sala, a mesa ainda estava lá, mas a figura não. Isso me deu um pouco de coragem. Coloquei o papel sobre a mesa e comecei a recitar as palavras do ritual. Minha voz tremia, mas continuei, repetindo as frases até que o ar ao meu redor começou a vibrar. As paredes pareciam se fechar, e as sombras se agitaram violentamente. Senti um frio intenso, como se algo tivesse sendo puxado de dentro de mim, mas continuei recitando, cada vez mais alto. Então, ouvi um grito. Não sei se era real ou apenas na minha cabeça, mas foi o som mais horrível que já escutei. Fechei os olhos e continuei a recitar as palavras, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, estava de volta à sala, mas algo havia mudado. A atmosfera pesada havia sumido,
e o prédio parecia menos ameaçador, mas, real saí de lá o mais rápido que pude, sem olhar para trás. As ruas do lado de fora estavam desertas, mas agora, eu sabia que estava em um lugar diferente. As placas estavam legíveis, as luzes normais, e as construções tinham a aparência usual. Caminhei até o ponto de ônibus, o mesmo onde tudo começou, e esperei. Quando o ônibus finalmente chegou, o motorista me cumprimentou como sempre, e tudo parecia normal. Me sentei e deixei o ônibus me levar para casa. Naquela noite, dormi sem sonhos. E pela primeira vez em semanas, acordei sentindo que o pesadelo havia terminado. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do relato de hoje, deixe seu like, comente e compartilhe. Até já, noturnos!